Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no profeta Naum, entre Miqueias e Abacuque, se isso lhe ajuda a achar mais rápido. Nós estaremos hoje iniciando a exposição desse livro, queridos, e a ideia é expor todo esse livro nas próximas vezes que viermos ao púlpito. Então, dá um total aí de entre 8 e 9 mensagens a respeito desse profeta, um profeta considerado um profeta menor pela composição da sua profecia, mas com uma mensagem extremamente forte, e digo aos irmãos que extremamente essencial e necessária para a igreja nos dias que nós estamos vivendo. A minha proposta hoje é mostrar um panorama geral do livro, então eu estarei lendo apenas o versículo 1 do capítulo 1, mas eu peço a você que não feche a sua Bíblia, que no decorrer da exposição nós estaremos, de certa forma, fazendo menções a algumas outras passagens, porque a nossa proposta nessa noite é tentar expor um panorama geral do livro, a ideia geral do livro, e de certa forma iremos passar pelos 3 capítulos. Fique tranquilo que essa mensagem não vai ser uma mensagem tão longa assim. Profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 1, o tema da mensagem de hoje é Deus vem guerrear por seu povo. Essa é uma ideia muito corrente e recorrente no livro do profeta Naum, e é sobre isso que nós iremos falar então hoje, na primeira exposição, na introdução ao livro do profeta Naum, que diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Meus queridos, em uma sociedade podre de mimada, em que o sentimentalismo é uma desculpa para não enfrentar a vida adulta, eu digo para você que a mensagem do profeta Naum é extremamente indigesta. Na realidade, a mensagem de julgamento de Naum não se encaixa na caricatura que a sociedade deseja fazer de Deus, um Deus de paz e um Deus simplesmente de amor. O teor da mensagem desse profeta é tão forte que para muitos estudiosos do Antigo Testamento, Naum é simplesmente um hino de ódio proferido por um profeta nacionalista, que no caso é Naum. Isso porque Naum profetiza sobre a queda de Nínive, mas ao mesmo tempo a sua mensagem traz consolo para o povo de Judá. Esse profeta Naum, que nós sabemos dele, é muito pouco. O que se sabe é que ele era de uma região chamada Ecos, e que, apesar das várias especulações de onde ficava esse lugar, não é possível, de fato, determinar o seu local. Pelas descrições do seu texto, dá para situarmos em que época esse profeta profetizou. Naum profetizou quando Tebas, o capítulo de número 3 é descrito como Non-Amon, que era a capital do Egito, já havia caído. Isso aconteceu em 663 a.C. E ao mesmo tempo, quando Naum profetiza, a cidade de Nínive ainda estava de pé. A queda de Nínive acontece no ano 612 a.C. Então, o que nós vamos ver no capítulo 3, versículos de 8 a 10, é que Naum menciona a destruição de Tebas como algo passado, ou seja, ele já tinha visto aquilo acontecer. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala da queda de Nínive, ele aponta para algo iminente, algo que ainda estaria por acontecer. Dentro da história da Assíria, teve um rei que foi o mais conhecido, aquele que fez com que o império assírio se tornasse uma grande potência, que é o rei Assurbanipal. Provavelmente, na época que Naum profetizou, esse homem ainda estava reinando. Por quê? No capítulo 1, versículo 12, Naum caracteriza Nínive como estando cheia de força. Então, ou seja, o reinado e vigor do Império Assírio ainda estava em grande projeção. E, de fato, no reinado de Assurbanipal, a partir do ano 627, por conta de algumas rebeliões, principalmente por conta da Babilônia, começa a declinar. Nesse período, queridos, em Judá, provavelmente estava acontecendo uma reforma espiritual, já que Naum é o único profeta que não menciona pecados referentes ao povo de Judá. Então, é fato que isso se encaixa nos últimos anos do rei Manassés. Entre o ano 650 e 642, esse rei se empenhou
em prol de uma reforma espiritual na nação de Judá. O que nós vamos ver então, queridos, é que Naum, de forma ousada, prega uma denúncia extremamente pesada contra os assírios, enquanto os assírios ainda era uma superpotência mundial. Então, pensando nos dias de hoje, a mensagem de Naum seria, ou é extremamente ou politicamente incorreta, porque pensando em quem era o império assírio, a mensagem de Naum poderia lhe custar a vida. E aqui vale fazer uma breve rememoração de quem eram os assírios no contexto do povo de Deus. Se você se lembrar, o Reino do Norte, no ano 722 a.C., havia sido tomado pelo Império Assírio. No final do livro das Crônicas, do segundo livro dos Reis, você vê essa realidade sendo narrada. E após, então, tomar conta do povo de Israel, o que os assírios fazem é espalhar o povo de Israel por outros povos. Mais tarde, no tempo do rei Ezequias, o que a Síria faz no ano 701 é tentar tomar Judá. Só que o que Isaías 37 nos mostra é que o anjo do Senhor se levanta contra a Síria e derrota o exército da Síria. Agora, queridos, provavelmente aí entre o ano 650 e 642 a.C., o que nós vamos ver é que Naum recebe uma mensagem da parte de Deus, falando que Deus, de forma graciosa, poderosa, iria retirar da história do reino de Judá o reino da Síria para sempre. E Naum, queridos, faz jus ao significado do seu nome. O seu nome significa consolação. E esse profeta, quando anuncia o juízo sobre a Síria, sobre Nínive, de certa forma, ele está consolando Judá com a mensagem de condenação de Deus a respeito dos assírios. Então, o que nós temos que entender quando nos colocamos diante do livro de Naum, é que Naum não é um livro sobre vingança humana, Naum não é um livro sobre conquistas militares do povo de Israel ou de Judá, não. Naum é um livro sobre Deus. E em Naum, queridos, Deus aparece como um guerreiro, pronto para lutar em nome do seu povo e em favor do seu povo. E eu quero então, nesta noite, pensando nos 3 capítulos que nós temos em Naum, mostrar para você como que Deus se apresenta para guerrear a favor do seu povo. Primeiro que Naum nos mostra o que Deus irá fazer. Nesta primeira palavra registrada em seu livro, Naum descreve o que Deus vai fazer. E ele diz, sentença contra Nínive. Esta palavra, sentença no hebraico, a palavra massá, traduzida também como oráculo, tem um significado muito amplo. Contudo, corriqueiramente, essa palavra aparece em contextos em que geralmente o profeta é usado por Deus para profetizar contra uma nação estrangeira. Então, massá, no contexto do profeta Naum, queridos, é um oráculo de guerra. No contexto do profeta Naum, é uma sentença de Deus contra uma nação estrangeira. E aqui especificamente é Nínive, uma das cidades mais antigas do mundo, que de acordo com Gênesis 10, foi fundada por Nimrod. Juntamente com a Babilônia, queridos, esta cidade, ou esta nação, porque de certa forma a capital da Síria era Nínive, e muitas vezes a Bíblia faz referência à própria Síria como se fosse Nínive, nós vamos ver que tanto Babilônia quanto Nínive, essas duas cidades, foram cidades que, durante vários momentos históricos, cruzou-se com o povo de Deus e infligiu terrível mal ao povo de Deus. Vale lembrar que foi nessa cidade que, um século antes do profeta Naum profetizar, Jonas foi enviado por Deus com uma generosa oferta de perdão a esse povo. E pelo contexto de Jonas, queridos, sabemos que se ele tivesse sido comissionado por Deus para pregar a mensagem que Deus deu a Naum, ele teria ido sem murmuração alguma. Isso porque, queridos, a mensagem de Naum é um veredito da vingança divina. A mensagem de Naum aponta para a destruição de Nínive e livramento de Judá, como o capítulo 1, versículos 13 e 14 nos explica. Naum, queridos, repetidas vezes nesse texto, na sua profecia, ele repete a frase:
Deus, o Senhor, é vingador. E por várias vezes ele afirma que a cidade de Nínive cairá. Então, o orgulho, a ganância, a violência, a falta de misericórdia vivenciada por Nínive durante os seus anos de conquistas militares, Naum está dizendo que agora serão julgadas. Naum, no capítulo 2, no versículo 13, e depois no capítulo 3, versículo 5, registra quem virá julgar Nínive. E aí é uma das expressões mais fortes que Naum usa em sua profecia. Ele diz: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Então Naum apresenta o guerreiro divino que vem batalhar, mas que ao mesmo tempo tem poder para destruir a nação mais forte dos seus dias. Atente que no versículo 15 do capítulo 1, Naum registra que Nínive será inteiramente exterminada. Capítulo 2, versículo 7, ele afirma que está decretado: a cidade rainha está despida e será levada em cativeiro. Como descreve Naum também no capítulo 3, versículo 11, não adianta a cidade de Nínive tentar se esconder, porque quando esse guerreiro divino que é Deus se colocar contra ela, não haverá lugar seguro para se refugiar quando Deus executar a sua justiça. Todavia, ao anunciar a destruição completa de Nínive, ao mesmo tempo Naum está consolando Judá, porque o seu inimigo mais feroz e mais poderoso daquele momento seria derrotado. A vinda do guerreiro divino, como descrito por Naum, capítulo 2, versículo 2, restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Então o que Naum nos mostra logo de cara é que Deus vem para julgar os seus inimigos, mas ao mesmo tempo ele traz consolo e proteção para o seu povo. Há uma segunda realidade ainda que esse livro vai nos mostrar a respeito desse guerreiro divino, Deus, quando se coloca para lutar pelo seu povo, é que Naum nos mostra como Deus irá fazer. Meus queridos, Naum profetiza que o julgamento de Deus virá e que será total em seus efeitos. Na sua pregação, Naum nos mostra que a orgulhosa Nínive e seus exércitos serão aniquilados. Então, ele descreve a destruição de Nínive à medida que Deus mostra o seu zelo, a sua ira, o seu poder em julgá-la. Então, o quadro que nós temos que ler quando nos colocamos diante de Naum é que, de uma forma impactante, o profeta Naum nos mostra a visão da vingança de Deus. Atente no capítulo 1, versículo 2, que Naum expõe os atributos de Deus. E aí Naum mostra que ele é zeloso e que toma para si a vingança. Novamente aqui eu cito Naum capítulo 2, versículo 14, o capítulo 3, versículo 5, que revela Deus se movimentando para tomar de assalto a fortaleza que era a cidade de Nínive. Volte um pouquinho no capítulo 1, versículo 8, e perceba o que Naum fala aqui que Deus irá fazer. Diz que Deus com trevas perseguirá os seus inimigos. E logo depois, no versículo 10, fala que Deus irá consumi-los como palha seca. No capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, aqui nós temos a descrição de um exército que será usado por Deus para devastar Nínive. E através da instrumentalidade desse exército, Deus, como Naum capítulo 2, versículo 7, decreta, está dizendo: a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. Naum no capítulo 2, ainda no versículo 9, expõe que as riquezas de Nínive, riquezas essas que era produto dos roubos recorrentes de suas guerras, serão saqueadas. E Deus, lá em Naum 3,5, diz que humilhará Nínive. E aí a descrição que Naum faz é que
levantando as abas da tua saia, mostrando a sua nudez aos reinos. Meu querido irmão, de forma poética, mais real, no capítulo 2, o profeta já vê a grande cidade de Nínive não simplesmente morrendo, mas já sendo sepultada. E ele descreve, no capítulo 2, versículo 6, que os portões estão sendo abertos e os belos palácios daquela cidade estão em ruínas. Por isso que as perguntas que Naum faz, aí no capítulo 2, versículos de 11 a 13, acaba se transformando em uma canção de escárnio. Porque que Deus está questionando, onde está o poderoso leão assírio, agora que Deus se levantou contra ele? A mensagem, meus irmãos, de Naum era que os dias do império assírio estavam terminando. E isso, meu irmão, não era apenas um trilhar normal e casual da história, em que uma nação aparece e de repente domina tudo, e aparece outra e derruba aquela que era mais forte. Não. Aqui nós estamos vendo que é uma ação do juízo divino contra Nínive. A soberania, o poder de Deus, era o fator mais importante na queda de Nínive, porque Deus anunciou a sua ruína, e Deus é aquele que realizaria. E de fato isso aconteceu. Em 612 a.C., Nínive foi destruída quando o seu poderoso exército foi aniquilado na batalha de Carquemes pelos babilônios. A destruição, queridos, de Nínive foi tão completa, foi tão absurda, que a cidade de Nínive, para muitos historiadores e arqueólogos, era vista como uma lenda. Essa cidade não tinha existido. Em 1842, meus irmãos, com escavações arqueológicas, a existência de Nínive foi provada. O que nós olhamos para tudo isso e falamos, pastor, mas não tem uma nota positiva nisso? Tem. A nota positiva desse julgamento é que Deus se mostra bondoso e protetor para aqueles que confiam e buscam seu refúgio. Não foi o caso de Nínive. Mas ainda há um terceiro ponto que Naum vai nos mostrar a respeito desse Deus, desse guerreiro divino que luta em favor do seu povo. Naum mostra os motivos do que Deus irá fazer. Meu querido, Naum apresenta as razões da destruição de Nínive, revelando Deus como um ser moral. Aqui então, o que Naum está mostrando é que Deus está aplicando o seu padrão moral contra o mal. Não importa quem seja o responsável. O profeta prega que a punição corresponde ao crime. Deus não age dominado por caprichos, mas está exercendo a sua justiça com equidade. Então, a justiça de Deus é imparcial. E como Naum nos fala, ele jamais inocenta o culpado, independente de quem seja. Deus viu todas as atrocidades que Nínive cometeu. Nínive, meu irmão, tinha ido muito além de quaisquer limites morais aceitáveis na diplomacia internacional, muito menos diante de um Deus santo. De acordo com Naum, capítulo 3, versículo 1, Nínive era uma cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Capítulo 3, versículo 4, Naum fala que essa cidade usava as nações como bens comerciais ou como meretrizes a serem pagas por seu amor e depois descartadas à vontade. Então, Naum declara que Nínive decretou a sua destruição por causa da sua corrupção moral, da sua violência às nações, do seu engano e da sua rejeição à pessoa de Deus. Nínive era o terror das nações, pela sua ferocidade e sua extrema crueldade no trato dos seus prisioneiros. Os reis assírios, meus irmãos, eram cruéis. Eles tinham o hábito de se vangloriar da maldade deles, e eles tinham o hábito de escrever
isso que eles iam fazendo. Isso foi descoberto, né? Essas anotações que esses reis assírios faziam. E uma dessas anotações diz o seguinte, de um rei assírio: muitos prisioneiros queimei a fogo, a uns amputei as mãos e os dedos, outros cortei o nariz e as orelhas, a muitos vazei os olhos. Fiz um montão de vivos e um montão de cabeças, até as cabeças enfiadas em paus em torno da cidade. Queimei seus filhos no fogo, devastei a cidade, queimei-a no fogo, arrasei-a completamente. Esse era o grau de malignidade da nação assíria. Mas atente ainda no capítulo 1, versículo 11, que, como descrito por Naum, constantemente essa cidade arquitetava planos contra Deus e o seu povo. O seu rei, queridos, como Naum descreve, era um líder que arrogantemente se portava diante de Deus e das outras nações. Ele se sentia e era visto como um Deus. Ainda no capítulo 1, versículo 14, Naum expõe aqui que a cidade de Nínive era uma cidade dominada pela idolatria. Na verdade, queridos, boa parte da indignação divina quanto a essa cidade deve ser entendida à luz do fato de que os ninivitas teriam recebido um século antes, com o profeta Jonas, a oferta da graça salvadora de Deus, mas teriam voltado à iniquidade e crueldade. Um século depois, Nínive mostra que o arrependimento dos dias do profeta Jonas havia desaparecido. Nínive tornou-se ainda mais cruel à medida que os seus exércitos impiedosos percorriam os países cometendo grandes atrocidades. Mas como eu disse no início, como Naum não é um livro sobre a vingança humana, mas um livro sobre Deus, o profeta Naum fala que Nínive será julgada, não é porque ela é inimiga de Judá, mas porque Nínive se tornou uma inimiga da pessoa de Deus. E o que nós temos que entender é que qualquer nação, qualquer pessoa, qualquer cidade que se portar em rebelião contra Deus, seja Nínive, seja Judá, acabará enfrentando o julgamento divino. O julgamento de Nínive, retido no dia do profeta Jonas, por causa do arrependimento dos ninivitas, Naum está dizendo, agora acontecerá. Naum evidencia um Deus soberano e justo, que faz cumprir a sua justiça e os seus padrões morais absolutos, ao mesmo tempo em que oferece vitória e consolo para o seu povo. Meus irmãos, esta é a visão panorâmica desse livro. E eu disse no início que esse livro tem muito a nos ensinar hoje como igreja, e o tem. E eu quero trazer como aplicação desse sermão, mostrar para você como o livro do profeta Naum nos ajuda e o que ele nos ensina hoje. Primeiro, Deus e não o homem é o critério moral de julgamento. Naum revela que Deus, o Senhor do universo, é um Deus moral. Naum deixa claro que o culpado sempre é tratado como culpado e nunca tratado como inocente pela pessoa de Deus. E aí eu vou dizer para você que por que essa mensagem é indigesta hoje? Por causa do sentimentalismo de hoje. O aferidor de moralidade passou a ser o homem. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós passamos a conviver com uma vitimização do culpado. E eu lhe dou um exemplo para que você possa entender melhor o que eu quero dizer. Nós convivemos hoje com uma benevolência crescente do criminoso, transformando o malfeitor em uma vítima e não em alguém responsável pelos seus crimes. É triste, mas a mídia e alguns partidos políticos com viés de esquerda têm defendido e lutado pela glamorização do criminoso. Pseudos artistas endeusam o crime e seus praticantes.
filmes, novelas, músicas, colocam o criminoso como vítima de uma sociedade cruel e opressora. Meu querido irmão, nós temos visto os bandidos sendo colocados como heróis, que apenas lutam contra o mal e são apenas mal compreendidos pelas vítimas dos seus crimes. E o que eu lhe digo é que tal benevolência com o criminoso só tem servido para estimular o aumento da criminalidade. E o triste é que esse sentimentalismo, que está arraigado aí fora na cultura em que nós estamos inseridos, nossa sociedade, tem invadido a igreja evangélica. E quando esse sentimentalismo invade a igreja evangélica, tem levado a igreja a rever os seus padrões morais de conduta. Na verdade, por conta do sentimentalismo tóxico dos dias de hoje, a igreja tem feito uma releitura do seu padrão moral de julgamento. E uma igreja romantizada acredita que pode ser juiz da história humana, determinando por si só quem está certo e quem está errado. E neste papel, corações caídos passam a decidir o que o próprio Deus pode e o que Deus não pode fazer. O homem sensível passa a ser o padrão aferidor do que é certo e do que é errado, de quem é culpado e de quem é inocente. E afogados aí nas águas do sentimentalismo, muitos cristãos, infelizmente, muitas igrejas, decidem que Deus não pode condenar um ímpio impenitente. Começa a defender a ideia de que o papel de Deus é apenas amar, perdoar e salvar. Que essa ideia de que o Deus de Naum, um Deus que condena pecadores e lança pecadores ao inferno, isso não dá para entender. E nesse novo padrão de moralidade, muitos cristãos começam a considerar Naum politicamente incorreto. A mensagem de Naum, pastor, é muito pesada. A mensagem de Naum é um discurso de ódio. Mas o que nós não podemos perder de vista, queridos, é que quando o profeta Naum se regozija com a queda de um inimigo tão cruel, ele se regozija em um aspecto do caráter de Deus que nunca deixa o culpado passar impune. Meu irmão, a mensagem do profeta era uma mensagem digesta, uma mensagem pesada, que apontava para um Deus justo, que se volta contra pecadores impenitentes. Deus é um ser moral e nos deu em sua palavra o padrão de moralidade a ser usado para determinar o que é certo ou errado. Deus, ao nos revelar a sua palavra, não estava preocupado com a nossa sensibilidade emocional, mas com a nossa pureza espiritual. Então entenda que como igreja, nós não temos a liberdade de mudar aquilo que Deus condena como pecado, independente de como a sociedade vai pensar ou se ofender. Na verdade, como povo de Deus, diante da imoralidade, diante da perversidade dos nossos dias, de nossas bocas sempre ecoarão palavras de Naum. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós como igreja, se estamos pregando os oráculos de Deus, sendo eles de juízo e condenação, isso tem gerado revolta na sociedade, não é hora de silenciarmos as nossas vozes, mas é hora de gritarmos mais alto. Nós não podemos nos acovardar. A igreja tem se silenciado e o mal tem tomado conta das narrativas do que é certo e do que é errado. Entenda que quando o Senhor nos deu a sua palavra como um padrão moral a ser seguido, a preocupação dele era que pudéssemos entender o quão vil e pecadores nós somos e o quão dependente da sua graça nós somos. Além disso, o profeta Naum ainda nos ensina uma outra verdade hoje. Deus, e não o mal, tem a palavra final. Naum, meus irmãos, nos lembra, assim como as ruínas de Nínive, que o próprio Deus, como governante supremo do cosmos, tem a palavra final. E aqui, pare para pensar no cenário histórico,
provável cenário histórico de Naum. É provável que esse profeta passou toda a sua vida, ou parte da sua vida, sob o domínio ou sob a ameaça do Império Assírio. E mesmo assim, esse homem conservou a sua fé inabalável de que Deus julgaria o mal. Nínive, meus irmãos, não era apenas uma cidade comum para o profeta, nem a Síria era apenas outra civilização que estava em degeneração. Não. Elas representam um mal sobrenatural, final, que frustra e suprime os propósitos de Deus e, ao mesmo tempo, fere o povo de Deus. A sua derrota é um sinal da vitória de Deus e a base para a esperança de que este poder e justiça vence todo o mal. A destruição do Império Assírio é um indicador, bem como um ato introdutório, a destruição do império das trevas, que o Império Assírio representava e servia. Então, de certa forma, a mensagem de Naum se tornou um protótipo da destruição de todo o mal. De Nínive, a Alemanha nazista, ao final de todo o mal, como descrito em Apocalipse 18, em referência à queda da Babilônia. A mensagem de Naum, ela é essencial e atemporal. Porque, meus irmãos, o Senhor reina e tem a palavra final contra o mal. E isso consola e enche a igreja de esperança. Hoje, é fato, nós não enfrentamos uma Síria, mas cá entre nós convivemos com o mal de uma forma tão intensa, ou até mesmo pior, do que nos dias da impiedosa Nínive. Nós convivemos com nações poderosas, nós convivemos com pessoas milionárias, patrocinando e propagando o mal e suas várias e odiosas facetas. Cada dia que se passa, a igreja, o povo de Deus é atacado de todos os lados. Comerciais incentivando a perversão da estrutura criacional de Deus para a família, quanto ao sexo. Leis incentivando o pecado contra a vida de infantes, o aborto. Famosos e a mídia tentando mudar a ética cristã, inserindo uma moralidade sem qualquer padrão absoluto, em que o homem, e não Deus, é o aferidor do que é certo e do que é errado. E quando, meus irmãos, há as forças que se opõem a Deus, que se opõem à igreja, estão tão firmemente estabelecidas, como nós estamos vendo hoje, e a luz do povo de Deus beira a extinção, muitas vezes nós somos levados como igreja a esquecer de quem segue entronizado sobre toda a terra. Deus, independente da porção de maldade existente neste mundo, segue entronizado, segue reinando, e Ele tem a palavra final. Por isso, a mensagem de Naum para nós como igreja é: creiamos que Deus pode e Deus vai vencer as batalhas que a igreja enfrenta hoje contra toda forma de mal. Creiamos que Ele vencerá a batalha final contra todas as forças das trevas. Meus irmãos, creiamos que diante de Cristo todo joelho se dobrará. Creiamos que com a volta de Cristo todo o mal será exterminado e o nome de Deus, de Cristo, será glorificado até os confins da terra. Nós não podemos perder isso de vista. O trono do cosmos não está vazio. Cristo continua reinando sobre tudo. E a última implicação desse texto do profeta Naum, e aqui eu termino nessa noite. Deus, meus queridos, o que o profeta Naum nos ensina é que Deus, através de Cristo, há de julgar o mundo. Naum descreve em seu oráculo de guerra que Deus, como um guerreiro divino, liberta o seu povo e julga os seus inimigos. No livro de Naum, Deus afirma categoricamente: eis que eu estou contra ti, sou um Deus vingador e cheio de ira para com os meus inimigos. Esta descrição de Deus no Antigo Testamento
antecipava a vinda de Jesus Cristo, cuja imagem muitas vezes surge como a de um guerreiro no Novo Testamento. A destruição do império, queridos, de um império tão brutal como o dos assírios, é um símbolo, é uma sombra do julgamento final que será realizado com a volta de Cristo. Apocalipse 19, 15, descreve Cristo em seu retorno como um homem de guerra. Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Meu querido, ninguém conhece melhor a ira divina do que Jesus Cristo. Cristo a experimentou na crucificação em favor do seu povo. E Cristo, como aquele que experimentou a ira divina lá na cruz, também aplicará a sua ira divina sobre todos os ímpios. Por isso, quando o leão da tribo de Judá voltar e vindicar o seu direito de julgar e punir os seus inimigos, a ferocidade dos ímpios não existirá. Quando o leão da tribo de Judá der o seu rugido irado, a maldade dos homens se acovardará. Na volta do leão da tribo de Judá, aqueles que hoje rilham os dentes, aqueles que hoje cerram seus pulsos contra a pessoa de Deus, tentarão se esconder, clamarão por justiça, mas não adiantará, porque a sua sentença de condenação já está decretada. E assim como aconteceu com a cidade de Nínive, acontecerá com eles julgamento e punição por causa dos seus crimes espirituais. Por isso, atente bem para o que vou te dizer nesse momento. Atente bem. Creia que somente em Cristo a sentença divina, eis que eu estou contra ti, se transforma em eis que eu estou convosco. A única maneira de não estarmos em flagrante oposição a Deus, sendo seus inimigos, é através de Cristo. Meu irmão, em Cristo e somente através dele, Deus deixa de ser o nosso inimigo e se torna o nosso Pai Celestial que está conosco até a consumação dos séculos. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 afirma que pela obra de Cristo nós temos paz com Deus. Hoje, através de Cristo, os termos de paz com Deus estão colocados na mesa. Não nos cabe negociar, apenas nos submeter a Ele. Por isso, por amor à sua eternidade, caso você olhe para esse tratado de paz que Cristo graciosamente lhe oferece e você decida rasgá-lo, recusá-lo, eu tenho uma notícia terrível para te falar para você. O que lhe resta é esperar que a ira divina derramada sobre Nínive o seja sobre a sua vida também. Por isso, meus irmãos, após ouvirmos a palavra do profeta Naum nessa noite, corramos para a rocha eterna, meu Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar juntos como igreja o hino Rocha Eterna, número 136 do nosso cenário. E eu creio que você que está aqui, que você que vai cantar, você já se refugiou nessa rocha. Então cante mesmo. Cante, porque se não fosse essa rocha eterna, a ira de Deus derramada sobre Nínive, o seria também sobre nós. Mas porque estamos na rocha, Jesus Cristo, lá naquela cruz, a ira que cairia sobre nós, caiu sobre Ele para a nossa remissão. Cante.